Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Na Bíblia tem algumas histórias, né? E uma das histórias é a do filho pródigo, né? E, por favor, me entendam, mas toda vez que eu volto aqui, essa é a sensação que eu tenho. Estou voltando para casa. Muito embora eu pense que hoje em dia, né, quando eu saí daqui eu deixei alguns filhos. Hoje talvez já tenha alguns tataranetos, né? Porque e cresceu tanto, mas é tão bom estar aqui, gente. Amém? Tão bom estar com vocês e ouvir lá de longe tudo que Deus tem feito. Graças a Deus estamos ali em Santiago, no Chile, uma cidade bonita. Um dia vocês, quem quiser conhecer, ter o privilégio, será uma alegria, um prazer recebê-los lá. E é tão bom viver lá e poder fazer a obra do Senhor. Amém? E a obra está crescendo lá no Chile. Graças a Deus chegamos a Equador, a Quito, a cidade de Quito, Equador, né? Deve estar por aqui, pode ser que esteja por aqui, a irmã da Marisa, né? Marisa foi dessa igreja há muitos anos atrás e hoje ela é casada com um equatoriano, vive lá em Quito. Nós começamos um trabalho virtual com eles e o trabalho frutificou. E nós abrimos uma escola Verbo da Vida lá em Santiago. Eles participaram online, serão licenciados brevemente e estamos começando a igreja lá em Quito, Equador. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu fico feliz com estas coisas e poder saber e ver a obra do Senhor crescendo e avançando por todos os lados. Você está feliz também? Graças a Deus. Quantos trouxeram sua Bíblia? Então hoje é dia de ler, não é? E de conhecer mais e mais. Eu não sei fazer outra coisa na minha vida, irmãos, eu confesso, né? Às vezes eu tento ser bom. Às vezes eu olho para cá, vejo pastor Cláudio, Marcela, tão bons, né, em tudo que fazem. Eu falei assim, eu queria ser um pouquinho assim, mas a única coisa que eu sei fazer é ler e pregar. Amém. Olho para a palavra, vejo algumas coisas e acho interessante, né? E desfrutar da comunhão de Deus. Diga, desfrutar da comunhão. Diga, não há nada mais importante, mais precioso. Sabe de uma coisa? O melhor da vida cristã, da vida de fé, não é só a gente agora entender que pela fé nós podemos muitas coisas, mas o melhor da vida de fé é Ele, é viver com Ele. Amém, irmãos? Às vezes eu fico pensando que algumas pessoas têm essa ideia, né? Eu vou pedir a Ele e Ele vai me dar, não é? E o que eu tenho pedido é que eu possa viver na sua presença, não é? O salmista dizia, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Pois no dia da adversidade Ele me esconderá no oculto do seu pavilhão, no seu tabernáculo me esconderá e colocar-me-á sobre uma rocha. Amém, amados? Diga, o melhor desta vida não é a vida, é estar com Ele, é poder buscá-lo. Amém? O melhor desta vida é poder abrir a sua boca e dizer Pai, e você não precisa nem escutar, mas você sabe que Ele está dizendo, eis-me aqui. Lá no livro de Isaías ele diz isso, não é? Nós vamos dizer Pai, e Ele vai dizer, eis-me aqui. E a sua palavra é a verdade. Amém, irmãos? Às vezes queremos ver algumas coisas grandes, e podemos ver coisas grandes, mas nada é maior que Ele, nada é melhor do que a sua presença, nada é melhor do que sentir o aroma
da sua presença em nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de... eu vou começar por aí, e a gente vai chegar em algum lugar, eu creio. Vocês ficaram assustados agora, né, com essa palavra. Em 1 Coríntios 1, 24, tem um texto que eu sempre penso nele, e ele tem sido um norte para a minha vida, não é uma bússola para a minha vida. 1 Coríntios 1, 24 diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Eu aprendi em minha vida, e essa é uma experiência pessoal minha, né? A minha pregação, o foco sempre é Cristo. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e ele diz assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Não é? A fé não é uma maneira de alcançar coisas. O objetivo da fé, Cristo em nós, a esperança da glória. O livro de Hebreus diz assim, capítulo 12: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então ele é o autor da nossa fé, ele é o consumador da nossa fé, e nós olhamos para ele. Amém, irmãos? Todas as demais coisas são consequência deste relacionamento nosso com ele. Amém? Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? O autor e consumador da nossa fé. E eu tenho buscado sempre que prego, que tenho oportunidade de levar as pessoas a esta comunhão com ele, a desfrutar da presença dele. Amém? Já falei isso umas 10 vezes aqui, mas eu gosto de, chegando no Rio de Janeiro, sair com meu neto Davi caminhando nas ruas da Tijuca, né? E nós caminhamos, e lá na Tijuca existem assim muitas pessoas pedintes, né? E eu e o Davi saímos abraçando as pessoas e falando assim: olha, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem uma coisa para falar para você, né? Há alguém que te ama, há alguém que morreu para te dar uma vida nova e para que você experimente algo novo. Diga: pregamos a Cristo, anunciamos a Cristo. Eu não fui chamado para ser uma pessoa bem-sucedida, eu fui chamado para viver nele, para manifestar, como diz Paulo em 2 Coríntios, em todo lugar, o aroma da sua presença. Amém, amados? Ser bem-sucedido faz parte, mas o fim é ele, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém, amados? Diga: nós pregamos a Cristo. Aleluias. Então, hoje nós vamos falar disso, ainda que abordemos outros textos. Amém? Eu quero abrir contigo a Bíblia outra vez no livro de Lucas. Eu quero ler um texto. Algumas parábolas de Jesus, às vezes a gente tem um pouco de, assim, eu ao menos, né, em algum tempo, sempre fico olhando para algumas parábolas e pensando: o que será que ele quer dizer com isso? Depois de algum tempo, graças a Deus, eu sou iluminado e alcanço esse entendimento. Então, em Lucas capítulo 18, eu vou ler a partir do verso 2. Há uma passagem de Jesus, ele está falando uma parábola, né? E ele diz assim: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Está dizendo de um homem mau aqui, um juiz, alguém que julgava, não temia a Deus, não é? E imagine alguém que tem poder e que não teme a Deus. É uma coisa terrível, não é, irmãos? O temor de Deus é que nos livra do mal, nos impede de fazer coisas más. Esse homem, ele tinha autoridade, mas não tinha o temor do Senhor. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: bom, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém, porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Diga assim: fará. Que a ele clamam dia e noite,
embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa, diga depressa, ainda que pareça demorado, depressa fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Às vezes fico pensando nessa expressão, e a gente tem aprendido algumas coisas acerca do arrebatamento, não é? Mas ele diz assim: quando o Filho do Homem vier na terra. Eu sei, irmãos, que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais vivendo de uma maneira natural, sem fé, sem temor a Deus. Mas quando eu olho para esse texto, eu sempre penso comigo mesmo: Senhor, eu quero que quando o Senhor vier, me encontre aqui com fé. Amém, irmãos? Me encontre vivendo esta fé. Mas ele está ensinando aqui, Jesus está ensinando aqui a gente a ter essa comunhão, a buscar a Deus, a colocar a nossa vida diante dele. Amém, amados? A aprender a ter uma vida de comunhão com Deus. Diga, aprender a ter uma vida de comunhão com Deus. No livro de Salmos, capítulo 26, tem um versículo que diz assim: Senhor, eu amo a tua casa e o lugar onde assiste a tua glória. Eu sempre fiquei pensando nesse versículo. Eu sei que esse lugar, quando eu saí, não era tão encantador quanto é hoje, não é? Mas hoje, graças a Deus, está tão bonito e é tão confortável estar aqui. Amém, irmãos? E para nós essa aqui é a casa do Senhor. Mas quando ele diz eu amo a habitação da tua casa e onde tua glória assiste, é esse lugar onde nós estamos na presença do Senhor, onde nós temos íntima comunhão com Ele. Amém? Eu me habituei em minha vida, todos os dias, pela manhã, bem cedo, antes que todo mundo acorde lá em casa, eu me levanto bem cedo, o sol ainda está nascendo, e eu vou para um lugar, que eu digo que é o meu lugar secreto, e ali eu, às vezes, passo 1 hora lá, lendo, orando, 2 horas, só estou lendo, orando, me lembrando de algumas coisas, mas outras vezes aquele lugar é invadido por uma nuvem tão gloriosa, e algumas vezes tudo que eu sei fazer é chorar e sentir a sua presença gloriosa e maravilhosa naquele lugar. Agora, irmãos, isso não é uma coisa que deveria ser algo eventual na nossa vida, vocês estão entendendo? É algo que nós cristãos, nascidos de novo, filhos de Deus, temos esse privilégio. Diga, eu tenho esse privilégio. Viver neste lugar, habitar na presença do Senhor, desfrutar da sua bondade a cada dia. Amém? E eu penso que não vale apenas ser cristão e apenas conhecer alguns textos como um mantra na minha vida. Isso tem que ser uma verdade para mim. Ele, na verdade, não são textos, vocês estão entendendo? Não são algumas palavras, alguns textos. É Ele, diga Ele. É Ele em mim, a sua vida em mim, esse meu relacionamento com Ele. Esta é a esperança da glória. Amém, amados? Aleluias. Vocês já estão começando a avançar, amém? Graças a Deus. Agora, eu me lembro que uma vez eu fui chamado, a primeira vez que eu fui a Campina Grande, isso já tem algum tempo, talvez a maioria de vocês nem nascido era aqui ainda, né? Quando eu preguei lá pela primeira vez. Mas uma noite, pastor Bud me convidou para pregar lá e eu fui. E aí eu senti desejo de falar sobre esse texto. E eu queria ler com vocês Salmo 84. Que esse salmo tem algumas coisas tão especiais que me ensinam esse amor pelas coisas do Senhor e esse desejo de estar em sua presença. Salmo 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Irmãos, entendem, eu sei que alguns aqui, os do Rema, vão pensar assim: não, mas eu sou do Espírito. Mas ele está falando do tempo dele, ele está dizendo daquelas coisas, a gente entende isso, amém, amados? Então, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Eu gosto disso. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente.
Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Diga: minha força está nele, não na minha sabedoria, não no meu conhecimento, não na minha habilidade. Minha força está em ti, Senhor. Amém? Bem, talvez Gabriel que não esteja aqui, mas ele é uma pessoa muito inteligente, não é? Vocês acham? Eu acho, né? Talvez ele pudesse confiar na sua inteligência. Diga: mas minha força é o Senhor. Amém? Diga para o teu vizinho: tua força é o Senhor. Nele você pode confiar. Gabriel pode ser muito inteligente, mas minha força é o Senhor. Graças a Deus. Aleluias. Amém. Às vezes isso aqui dá te some tudo, mas vamos voltar lá. Então, o 84. 6. Esta pessoa que a sua força está no Senhor, ele diz assim no verso 6: quando passa pelo vale árido, havia um vale lá na terra de Jerusalém chamado Vale de Baca. Era um lugar muito seco. Aqui no Brasil nós não conhecemos deserto. Lá no Chile tem um local chamado Atacama, é o deserto mais seco do mundo. É impressionante aquilo, irmãos. Quando eu passo por lá, você olha quilômetros e quilômetros, você não vê uma folha verde, não vê nada, é só deserto, só areia. E ele está falando de uma coisa mais ou menos assim, um lugar árido, onde não tem vida. E ele diz: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Eu quero que você perceba uma coisa: não é o lugar que você está, não são as coisas ao teu redor que vão mudar a tua vida. Agora, é a tua vida em Deus que vai mudar o lugar onde você está. Amém, irmãos? Às vezes nós ficamos pensando assim: se eu conseguir um bom emprego, né? Eu é que sou um bom funcionário, eu é que vou para aquele lugar e vou abençoar aquele lugar. Amém, irmãos? Eu não aguento mais a minha casa. Então veja só, talvez você deve começar a procurar o problema em tua própria vida. A Bíblia diz: quando nossa força está nele, quando nós confiamos nele, quando nós cremos nele, somos nós que mudamos o nosso entorno. Amém, amados? Por favor, não me leve a mal, mas diga para você mesmo: o meu entorno representa o que há dentro de mim. A minha vida representa o que há dentro de mim. Amém? Ele diz assim no verso 7: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Diga aleluias. Não é de fracasso em fracasso, não é de desânimo em desânimo, mas porque eu creio nele, porque ele é o Senhor da minha vida, eu vou indo de força em força. Amém, irmãos? Diga: eu cheguei até aqui por causa do Senhor, mas eu tenho força para chegar até amanhã e avançar por ele. Amém? Eu estou indo de força em força a cada dia. Amém, irmãos? Aleluias. Às vezes eu penso assim, não é bom? Já cheguei aos 60 e tantos, nem vou confessar quanto tenho, mas eu de vez em quando me pego pensando, irmãos, e esse negócio de velhice, como deve ser? Amém, irmãos? Diga: eu estou em Cristo Jesus, ele é a minha força. Há um homem na Bíblia chamado Caleb. Ele tinha 40 anos quando Deus o chamou. 40 anos depois ele disse assim: sabe de uma coisa, Moisés, não é? Hoje eu tenho tanta força quanto tinha 40 anos atrás. Esse homem tinha 80 anos, irmãos. Diga: vão indo de força em força. Força para avançar, força para fazer mais coisas. Amém, irmãos? O que é que você espera da manhã? Aonde você quer estar amanhã? Aposentado? Diga: eu estou indo de força em força. Eu vou cumprir tudo aquilo que Deus colocou na minha vida. Eu fui chamado pelo propósito de Deus para fazer a sua vontade, e eu vou cumprir o seu propósito em minha vida. Amém, queridos? Aleluias.
Aleluias. E ele segue dizendo: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. E aí ele diz estas palavras, irmãos: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa bem algum aos que andam retamente. Diga graças a Deus. Quando eu penso nessas palavras, irmãos, porque mais vale um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Eu olho para a minha vida e percebo uma coisa: eu sou muito mais bem sucedido passando alguns minutos orando do que com a minha força, com a minha habilidade, tentando resolver as coisas. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Nós podemos muito mais orando diante do Senhor. Irmãos, eu dou graças a Deus pela habilidade que pessoas aqui têm de fazer o que estão fazendo, mas nós somos muito mais fortes, irmãos, quando oramos. Essa é uma experiência que eu tenho tido em minha vida. Amém, amados? Muito mais forte quando eu entro naquele lugar secreto e estou com o meu Pai. Eu sei que Ele me ouve. O salmista diz no livro de Salmos, capítulo 116: Senhor, eu te amo, ó Senhor, porque o Senhor inclina para mim os seus ouvidos, escuta a minha oração. Eu sei que posso dizer Pai, e sei que Ele está atento ao meu clamor. Agora, essa não é uma verdade, irmãos, em minha vida. É algo que Ele reservou para aqueles que são seus, para aqueles que são nascidos de novo, para aqueles que confessaram a Jesus Cristo. Ele quer ter esse relacionamento conosco. Às vezes, quando eu estou naquele lugar chorando diante do Senhor, a impressão que eu tenho é que Ele está muito mais feliz de estar ali comigo do que eu estando ali com Ele. Vocês entendem isso? Diga, para Ele é melhor. Ele se alegra quando nós estamos em sua presença. Amém, irmãos? Eu não sei se você vai compreender isso, e perdoe, não é orgulho, não é vaidade, mas eu sinto que perdi um dia quando não tive tempo de estar tanto tempo na sua presença, orando e buscando ao Senhor. Mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Eu sei, irmãos, que todos nós temos muitos projetos, temos muitas coisas que fazer, e a nossa vida não é só oração. Eu entendo isso, mas eu quero que você entenda uma outra coisa: você é muito mais poderoso, muito mais eficaz, você pode muito mais coisas quando você ama o lugar onde a glória do Senhor assiste, quando você descobre que estando com Ele você pode muito mais. Amém, irmãos? O livro de Tiago, capítulo 1, diz assim: a oração de capítulo 5, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Diga, a minha oração, ela é poderosa, ela produz resultados, ela produz efeitos. Irmãos, está chegando um tempo sobre a terra, eu sei, no livro de Isaías, capítulo 54, ele diz assim, que as trevas cobrirão a terra, e nós podemos olhar e ver que estas coisas estão acontecendo, mas ele diz assim: mas sobre ti, ele está dizendo de Jerusalém, mas ele está falando da igreja também, sobre ti a glória do Senhor resplandecerá. Está chegando um tempo onde os homens estão se apartando de Deus, as pessoas estão confusas, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, mas a glória do Senhor está resplandecendo sobre a nossa vida. Vai resplandecer mais e mais, mais e mais. Amém, irmãos? Espere, vai chegar um tempo, as pessoas vão correr atrás de você, vão querer ouvir uma palavra da tua vida, vão te perguntar o que é que você tem, porque a tua vida é desta maneira. Amém, irmãos? Aleluias, graças a Deus. Eu já contei esse testemunho aqui, mas eu não me canso de contar, não? Lá em Santiago tem um lugar lindo. Levei Marcela lá para ver se ela gostava daquele lugar, chamado Costaneira Center. Tem um shopping lindíssimo, e ele tem 6 pisos, e havia um vão aberto. Aquele lugar, irmãos, eu gostava de ir lá e ficar vendo aquelas lojas, não é? Vendo aquelas roupas caras, mas as pessoas iam ali para se suicidar. Você acredita nisso? Num lugar lindo daquele.
E eu fiquei pensando assim, gente, que mundo é esse? Como as pessoas podem amar uma coisa dessa? Não é verdade? Elas subiam lá no 6º andar e se jogavam. Era um espetáculo dantesco, aquelas pessoas caindo do 6º andar. Aí eles colocaram uma grade mais alta, as pessoas subiam em cadeira e pulavam aquelas grades e foram aumentando. Mas diga assim, eu não, Ele vive em mim, Ele ouve a minha voz, Ele me escuta. Amém, eu posso ter, sabe gente, eu sei que às vezes algumas pessoas ficam tão preocupadas, às vezes desesperadas, mas como se desesperar? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quando você diz Pai, Ele disse, eu responderei, eis-me aqui, filho. Amém, irmão. Aleluias. Diga, não há outro lugar melhor. Comunhão com o meu Pai. Eu gosto de trabalhar, gente, gosto de viajar, viajo a vida inteira, passeando não, indo de um lado para o outro. Amém, é bom, mas não há nada melhor do que esta comunhão com Ele. Não há nada melhor do que poder chegar naquele momento e estar diante do Senhor. Amém, amados, cantando louvores ao Senhor, levantando a sua voz. Infelizmente, irmãos, eu digo infelizmente porque por muitos anos da minha vida foi assim. A única vez que eu cantava louvor era quando chegava na igreja, e louvor naquele tempo ainda era no cantor cristão, não é? Alguns de vocês nem sabem o que é isso, né? A gente abria o cantor cristão e tinha umas letras lá que não tinham nada a ver, mas a gente cantava. Amém, irmãos? Se essa é toda a tua experiência de louvor com Deus, reveja a tua vida, irmão. Amém, amados? Deus se agrada, se alegra quando entramos em sua presença, com salmos, com cânticos. Não tem um grupo como esse para ajudar, não tem guitarra, não tem bateria, não tem teclado, não tem nada, é a tua voz, e Ele ouvindo, dizendo assim, como meu filho canta bem, minha filha é tão maravilhosa. Amém, irmãos? Eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória habita. Eu sei, irmãos, que por muitas vezes aqui essa glória do Senhor tem descido e vocês têm sido abençoados, mas isso está disponível para cada um de nós em todo o tempo. Amém? A gente vem aqui para praticar em casa, para praticar todos os dias. Aleluias, graças a Deus. Eu me lembro de uma vez que eu estava trabalhando numa cidade longe de casa. Eu sempre tive essa coisa de viajar muito, né? Acho que é uma unção, né, gente? Viajar bastante. E eu estava assim, lá, minha família, os filhos pequenos, e eu queria estar em casa, mas eu estava afastado. E aí tinha um lugar lá que todos os dias eu ia orar. Eu me lembro que um dia, um dos últimos dias, eu cheguei naquele lugar para orar e eu disse exatamente essas palavras: Senhor, eu venho mais uma vez aqui te incomodar com as minhas súplicas, com as minhas orações, mas eu dependo de Ti para tudo em minha vida. Tu és a minha força. Eu saí daquele lugar, voltei para minha cidade, para minha casa, e à noite fui no culto. Quando eu cheguei no culto, uma pessoa, uma irmã lá do culto, uma profeta, ela falou assim: Marcos, vem aqui, eu queria orar por você. E quando eu fui à frente, ela colocou as mãos sobre minha cabeça, e tudo que eu ouvi foi ela dizer: filho, você jamais me importuna, jamais me incomoda. Eu não ouvi mais nada daquela profecia. Amém, irmãos? Diga, Ele tem prazer nas minhas orações. A Bíblia diz que o Senhor se compraz da oração dos seus santos. Amém, irmãos? Diga, Ele se compraz da minha oração, se alegra. Podem existir milhões, bilhões de pessoas na terra, mas Ele identifica a tua voz.
Ele sabe quem você é. Ele conhece o teu coração. Amém, amado? Ele deseja nos ouvir, nos atender, responder às nossas orações. E o melhor de tudo é que nós sabemos, Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Eu sei que às vezes, irmãos, alguns pensam: eu queria ter uma experiência com Deus. Por que não tem? Lembra-se do que nós lemos em Lucas. Será que ele vai encontrar fé na terra quando voltar? Diga: na minha vida vai. Eu vou viver dia após dia, crendo no Senhor, confiando em sua palavra, confiando em suas promessas. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Hoje vivemos no tempo da ciência, mas a ciência não muda a palavra é a única coisa que não muda. A ciência muda, os conceitos científicos mudam, mas a palavra é sempre a mesma e será para sempre. Nós podemos confiar, Ele é fiel, Ele não volta atrás. Hoje a ciência diz algo, amanhã pode dizer outra coisa, mas eu posso confiar na sua palavra. A sua palavra é fiel. Ele disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, nunca te deixarei. Eu estou contigo em todo o tempo, até a consumação do século. Ele vai conosco até aquele dia. Enquanto estivermos caminhando sobre a terra, Ele estará conosco, não vai nos desamparar. Ele me disse: eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Pode ser, irmãos, que algum dia na minha vida eu nem me lembrei de orar, mas Ele estava ali, Ele estava atento às minhas orações, Ele estava com seus ouvidos inclinados, Ele estava orando, olhando para a minha vida e dizendo assim: Ele vai orar, Ele vai me buscar. Mas ainda que eu não fiz, Ele não se cansou. No outro dia Ele estava lá, durante a noite Ele estava lá. Eu nunca me esqueço, irmãos, morava em São Paulo, num lugar pequeno, mas uma noite eu estava deitado e pensando nele. De repente eu ouvi a uns passos, alguém subindo a escada da minha casa. A porta se abriu, alguém entrou, aquele quarto se encheu da glória do Senhor. Eu não consegui me conter, eu vi a sua face e eu comecei a gritar, e eu comecei a orar e desmaiei. Acordei no outro dia de manhã, Jesus esteve aqui. Aleluia. E nem um dia Ele me deixou. Nem um dia. Amém, irmãos? Mais vale um dia nos teus atos. Não são as bênçãos, é Ele. Não é o que nós vamos receber, é estar com Ele, é desfrutar dele. Você pode ficar de pé? Você pode levantar as tuas mãos e adorar. O que eu digo, pastor? Diga a Ele que você o ama. Não precisa dizer muitas coisas. Só diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Tu és a minha riqueza. Tu és a minha força. Tu és a minha alegria. Não são os bens, não são as coisas que eu posso adquirir, és Tu. Tu és aquele que me dá força. Tu és aquele que enche a minha vida de bens, de sorte que a minha mocidade se renova como a das águias. Tu és aquele que me dá saúde. Tu és aquele que me fortalece.
Minha força, Jesus, não vem dos exercícios. Minha força vem de Ti. Tua palavra diz que o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, a vida contigo, andando contigo, Senhor, para tudo é proveitoso. Tem a promessa desta vida e da vida que há de vir também. Aleluias. Diga a Ele: Senhor, eu amo a habitação da Tua casa e o lugar onde Tua glória assiste. Aleluia. Aleluia. Talvez você nunca tenha visto, mas saiba de uma coisa: quando você está orando, o Senhor está com seus olhos sobre a tua vida, seus ouvidos estão inclinados. Mas sabe de uma coisa? Uma multidão de anjos estão contemplando essa situação. Os anjos estão ali olhando para essa situação. E sabe o que eles estão fazendo? Esperando Deus dar uma ordem. A Bíblia diz: o Senhor dará ordens aos seus anjos para que eles te assistam em todo o tempo. Eles se sustentarão nas suas mãos. A gente não precisa ver isso, irmãos. Às vezes Deus abre os nossos olhos espirituais e a gente consegue ver. Às vezes a gente consegue ver além daquilo que é natural e ver o sobrenatural e contemplar os anjos ali, prontos a responder à ordem de Deus na nossa vida. Aleluias. Só levante as suas mãos e diga: eu te amo, Jesus, eu te amo. Te amo mais do que tudo, mais do que todas as coisas. Aleluia. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra te celebra. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.